Imagine passar 10 anos preso em uma ilha paradisíaca, ao lado de uma deusa que lhe oferece a juventude eterna e o prazer absoluto. Tudo o que você precisa fazer é esquecer o seu lar, sua família e suas responsabilidades mortalhas. Para a maioria das pessoas, isso seria o ápice da felicidade. Mas para Odisseu, o herói da Odisseia, de Homero, essa oferta era a pior das prisões. Ele chorava na praia todos os dias, olhando para o horizonte sem fim, desejando apenas a sua mortalidade de volta. Por que alguém rejeitaria a imortalidade e o conforto divino, para voltar a um reino decadente e à velhice inevitável? A resposta a essa pergunta não é apenas o motor de uma das maiores histórias de aventura da humanidade, mas também a chave para um dos segredos filosóficos mais profundos sobre a nossa própria existência. A jornada de Odisseu para casa não é apenas um mapa geográfico repleto de monstros e deuses caprichosos. Ela é, na verdade, uma poderosa alegoria psicológica e espiritual sobre o amadurecimento humano, o autocontrole e a busca por um propósito que justifique o sofrimento. Neste vídeo, vamos decifrar os enigmas filosóficos que Homero escondeu em cada criatura, em cada tentação e em cada escolha de Odisseu, revelando como essa obra antiga serve como um verdadeiro manual de sobrevivência mental para o caos do nosso mundo moderno. Se você busca decodificar as grandes mentes da história e aplicar a sabedoria clássica para dominar sua própria jornada e os desafios do dia a dia, aproveite este momento para clicar no botão de inscrição e ativar as notificações, garantindo seu lugar na nossa comunidade de buscadores. A Odisseia, escrita há quase 3 milênios, costuma ser lida como uma simples epopeia de ação, mas os filósofos antigos, especialmente os estoicos, viam Odisseu como o arquétipo do homem sábio em busca da virtude. Enquanto a Ilíada trata da força bruta, da ira e da glória externa na guerra de Troia, a Odisseia volta-se para o mundo interno, a astúcia, a resiliência e o domínio das paixões. Odisseu passa 10 anos tentando retornar para Ítaca, sua terra natal, enfrentando forças cósmicas e psicológicas que tentam desvirtuá-lo de sua verdadeira identidade. Cada ilha que ele visita funciona como um teste moral, uma representação gráfica dos vícios humanos que podem desviar qualquer um de nós do nosso propósito de vida. Os gregos chamavam o retorno de nostos, a raiz da palavra nostalgia, que significa dor do retorno, sugerindo que evoluir exige enfrentar o sofrimento e a perda. Compreender a filosofia por trás dessa obra transforma os monstros marinhos em metáforas de nossos próprios medos, e as sereias em símbolos dos desejos destrutivos que sabotam nosso foco diário. Vamos mergulhar nas profundezas desse mar homérico, para entender como as escolhas de Odisseu constroem o conceito de um indivíduo integrado, livre e verdadeiramente mestre de si mesmo. O ponto de partida para compreender a dimensão ética da Odisseia está na tensão existencial entre a ilha de Ogígia, onde a ninfa Calipso retém Odisseu, e a distante Ítaca, o lar devastado que o espera. Calipso encarna o conceito do determinismo hedônico e do escapismo absoluto. Ela oferece ao herói uma vida livre de dor, envelhecimento e morte, uma utopia de prazeres sensoriais contínuos que anula qualquer necessidade de esforço ou superação. No entanto, ao rejeitar a imortalidade divina em nome de um retorno a uma Ítaca imperfeita e cheia de problemas, Odisseu realiza uma escolha profundamente existencial. Ele afirma que a dignidade e o valor da vida humana não residem na fuga da dor ou na imortalidade estática, mas sim na aceitação da finitude e na responsabilidade ativa perante o próprio destino. Ítaca não representa apenas um pedaço de terra geográfica, mas o símbolo do dever, da identidade construída através das relações humanas, e do propósito autêntico que dá sentido ao sofrimento. Para os estoicos que analisaram o mito, séculos mais tarde, essa recusa heróica ilustrava a premissa de que o conforto sem propósito é uma forma de morte em vida, e que a verdadeira eudaimonia, a autêntica realização humana, exige que abracemos nossas obrigações morais e os fardos da realidade, por mais dolorosos que sejam.
em vez de nos anestesiarmos em paraísos artificiais de prazer egoísta. Ao longo de sua navegação pelo Mediterrâneo mítico, Odisseu e seus homens enfrentam perigos que atacam diretamente a faculdade racional e a memória do propósito, sendo o encontro com os lotófagos e as sereias os exemplos mais pungentes dessa guerra psicológica. Na terra dos lotófagos, os marinheiros que consomem a flor de lótus caem instantaneamente em um estado de apatia contente, esquecendo completamente quem são, de onde vieram e qual era sua missão de retorno, o que força Odisseu a arrastá-los chorando de volta aos navios e amarrá-los sob os bancos. Essa passagem funciona como uma advertência filosófica sobre o perigo da alienação e dos prazeres que anuviam a mente, anestesiando a consciência e fazendo com que o indivíduo perca o controle sobre sua própria narrativa de vida, em troca de um bem-estar superficial e passivo. O teste eleva-se de nível no episódio das sereias, cujos cantos divinos prometem não apenas prazer, mas um conhecimento onisciente sobre todas as coisas e uma validação absoluta do ego do herói, apelando à sua vaidade intelectual e histórica. Ao ordenar que seus homens tapem os ouvidos com cera e o amarrem firmemente ao mastro do navio, Odisseu demonstra o ápice da sabedoria prática grega, a fronesis. Ele reconhece a própria vulnerabilidade humana diante da tentação avassaladora, e utiliza a razão estratégica e a restrição física prévia, para proteger a si mesmo de seus impulsos mais destrutivos, ensinando que a verdadeira liberdade não nasce da negação arrogante de nossas fraquezas, mas da arquitetura consciente de limites que nos impedem de naufragar. O confronto com o cíclope Polifemo expõe um choque filosófico entre a civilização baseada na razão, nas leis e na hospitalidade, conceitos resumidos no termo grego logos, e a barbárie impensada do puro individualismo e da força bruta. Polifemo vive em isolamento anárquico, desrespeita os deuses, ignora a justiça social e devora os hóspedes de sua caverna, agindo puramente por instintos primitivos e apetites ferozes, desprovido de qualquer reflexão moral ou autoconsciência. Odisseu derrota não por meio da violência equivalente, mas através do intelecto, cegando o gigante após embriagá-lo e utilizando o célebre estratagema de identificar-se como ninguém, uma manobra que desarticula a capacidade de comunicação e socorro do monstro. Contudo, essa vitória da mente sobre a matéria é quase anulada pelo erro trágico de Odisseu ao fugir. Dominado pelo orgulho e pelo desejo de reconhecimento eterno, ele grita seu verdadeiro nome para o cíclope ferido, cometendo o pecado da ubris, a arrogância desmedida que desafia a ordem cósmica. Esse ato de vaidade atrai a fúria do pai de Polifemo, Poseidon, o deus dos mares, que passa a castigar o herói com tempestades intermináveis, servindo como uma lição filosófica impiedosa sobre como as vitórias conquistadas pela inteligência podem ser arruinadas quando permitimos que o ego e o impulso de autoengrandecimento assumam o controle de nossas ações. A travessia por territórios dominados por forças arquetípicas como a feiticeira Circe e os monstros Scylla e Caribdis aprofunda o debate homérico sobre a necessidade do equilíbrio emocional e o controle sobre os instintos animais que habitam o interior do homem. Circe possui o poder de transformar os companheiros de Odisseu em porcos, uma metáfora visual explícita de como a entrega descontrolada aos apetites carnais, a gula e a lassidão degrada a natureza racional do ser humano, rebaixando-o ao nível bestial. Odisseu só consegue resistir à sua magia ao consumir a planta mitológica Moli, dada pelo deus Hermes, que simboliza a imunidade conferida pela razão filosófica e pelo discernimento moral contra os feitiços da gratificação imediata. Mais adiante, a passagem obrigatória pelo estreito canal vigiado por Scylla, a criatura de 6 cabeças que devora marinheiros nas rochas, e Caribdis, o terrível turbilhão marinho que suga e destrói navios inteiros, materializa geometricamente o conceito ético que Aristóteles formularia séculos depois como a doutrina do meio-termo. Odisseu é forçado a navegar na linha tênue entre 2 extremos catastróficos, aceitando a perda inevitável de alguns homens para Scylla, a fim de evitar a aniquilação total e absoluta de sua embarcação nas mãos de Caribdis.
uma lição trágica e pragmática sobre a necessidade de fazer escolhas difíceis sob extrema pressão, governando as emoções para preservar o bem maior em vez de paralisar diante do medo ou agir com impulsividade temerária. O ponto de virada espiritual e existencial da epopeia ocorre no livro 11, quando Odisseu realiza Nequia, a descida ritualística ao Hades, o sombrio mundo dos mortos, para consultar o profeta cego, Tiresias, sobre os caminhos misteriosos que restam para o seu retorno. O submundo homérico não é um lugar de castigo ou recompensa teológica, mas um reino de sombras pálidas e sussurrantes onde os mortos flutuam desprovidos de vitalidade e substância, o que força o herói a confrontar diretamente a fragilidade, a crueza e a inevitabilidade da condição mortal humana. Ao encontrar a sombra de sua própria mãe, que morreu de desgosto esperando por ele, e de antigos camaradas de guerra como Aquiles, que confessa preferir ser o mais pobre escravo na terra dos vivos a governar sobre todos os mortos, Odisseu passa por uma profunda reconfiguração de seus valores existenciais, compreendendo que a glória é marcial estática. E a busca obsessiva por renome pós-morte, empalidecem diante do valor intrínseco da vida vivida no presente, nas conexões afetivas e no plano terreno. Essa descida às profundezas da psique e da mortalidade purifica o herói de seus resquícios de vaidade militarista da era troiana, transformando-o em um homem que compreende a impermanência de todas as coisas e que retorna ao mundo dos vivos com uma maturidade renovada, pronto para encarar sua realidade não mais com a fúria de um guerreiro impulsivo, mas com a paciência reflexiva e a gravidade de um verdadeiro sábio. Ao finalmente desembarcar nas praias de Ítaca, a narrativa filosófica atinge seu clímax não através de uma entrada triunfal e violenta, mas sim por meio de uma estratégia de ocultamento absoluto, onde a deusa Atena disfarça Odisseu como um mendigo esfarrapado, velho e vulnerável. Esse disfarce prolongado funciona como teste moral definitivo para todos os habitantes do palácio, dividindo a sociedade entre aqueles que praticam a virtude da hospitalidade, Xênia, com os desamparados, e os pretendentes arrogantes que insultam, humilham e agridem o suposto mendigo, revelando a podridão ética de suas almas através do tratamento dispensado ao extrato mais baixo da escala social. Para o próprio Odisseu, habitar a pele de um mendigo em seu próprio reino exige um exercício sobre-humano de contenção emocional e disciplina estoica. Ele é forçado a engolir o orgulho, suportar escárnios e agressões físicas dentro de sua própria casa sem reagir prematuramente, demonstrando que a verdadeira força do espírito reside na capacidade de conter a ira imediata, em favor de um plano de justiça maior e de longo prazo. Quando o arco é finalmente retesado e o disfarce cai, a subsequente punição dos pretendentes não deve ser lida como mera vingança sangrenta, mas como a restauração da ordem cósmica, da harmonia e da justiça divina em uma terra que havia sido corrompida pelo caos, coroando a Odisseia como um tratado filosófico sobre como a paciência, a humildade estratégica e o autodomínio absoluto são as únicas ferramentas capazes de reconstruir um lar, uma mente e uma vida despedaçadas pelo caos exterior. A saga de Odisseu termina quando as armas são guardadas e a paz é finalmente restaurada em Ítaca, mas a verdadeira vitória do herói não se deu no campo de batalha contra os pretendentes. O triunfo real de Odisseu aconteceu no silêncio de sua mente, cada vez que ele escolheu a razão em vez do orgulho, a paciência em vez da ira, e o propósito de voltar para casa em vez do esquecimento confortável das ilhas paradisíacas. A Odisseia nos mostra que o caminho para nos tornarmos mestres de nós mesmos exige atravessar mares turbulentos e encarar os monstros que habitam nosso próprio interior. Homero nos deixou um mapa existencial que permanece assustadoramente atual. Todos os dias, navegamos por mares modernos repletos de lotófagos, que tentam nos alienar através do consumo e das distrações digitais, e somos bombardeados pelo canto das sereias, que inflam nosso ego e nos prometem atalhos ilusórios para o sucesso. Quantas vezes não agimos como Cíclope, deixando que a força bruta e a impulsividade governem nossas reações, ou nos deixamos seduzir pelo conforto estagnante de Ogígia,
abandonando nossos objetivos mais profundos em troca de uma estabilidade morna e sem significado. A grande lição filosófica da Odisseia é que a nossa Ítaca pessoal, seja ela um grande objetivo de vida, a estabilidade mental ou a construção de um caráter sólido, vale cada cicatriz adquirida na jornada. O sofrimento e as provações não são desvios no caminho, eles são o caminho através do qual forjamos nossa identidade e nossa resiliência. Assim como o herói grego, precisamos ter a sabedoria de nos amarrar aos nossos próprios mastros éticos quando as tentações aumentarem, mantendo os olhos fixos no horizonte do que realmente importa. Se este mergulho na filosofia clássica ajudou você a enxergar suas próprias lutas diárias sob uma nova perspectiva, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nos comentários. Qual é a Ítaca que você está buscando alcançar na sua vida hoje, e qual monstro você precisa vencer para chegar lá? Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui, mantenha o seu curso firme contra as tempestades, e até o próximo vídeo.